A grande verdade é que a palavra de Deus é o pão espiritual para nossas vidas. O Evangelho descreve os parâmetros pelo qual Deus se relaciona conosco e como Ele trabalha em nossa vida. Inscreva-se no canal Leitura Diária e ative o sininho para seres avisado dos novos vídeos. Marcos capítulo 12, tradução Almeida, revista atualizada 1993. A parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, a este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa, porque os 7 a desposaram? Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?
O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho. E a grande multidão ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Concluindo, o capítulo 12 nos traz lições maravilhosas, a parábola da vinha, mostrando os lavradores maus, representando o pecado e a ruína da religiosidade daquela época que também serve para hoje em dia. Jesus está mostrando o caráter dos líderes judeus, que haviam rejeitado os profetas de Deus, também estavam rejeitando o Filho de Deus e armando para matá-lo. Deus pode ser entendido como o proprietário da vinha. A vinha, o povo amado por Deus. Os mensageiros eram os profetas. Os agricultores violentos são os religiosos da época. O Filho era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois ele veio para os seus e seus não o receberam. Jesus é o herdeiro de Deus e nós fomos feitos filhos de Deus, ganhamos o privilégio de também sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Que bênção, que privilégio ele nos concede! Jesus nos alerta também sobre os escribas, religiosos hipócritas, e um elogio à pobre viúva. Este ponto mostra que devemos sermos fiéis no pouco, isso é um ato de obediência. Jesus fala de 3 objetos de amor: Deus, o próximo e a si mesmo. Se alguém não tem um senso positivo de autoestima, o amor pelo próximo estará longe do ideal que Deus. Para encerrar este vídeo quero convidar-te a orar comigo, apenas repita em sinal de concordância. Oremos. Pai, Tu és um Deus bom e misericordioso, nunca te cansas de me querer bem e a toda a humanidade, fica conosco nesta caminhada, pois quero estar junto de Ti. Creio no Teu Filho Jesus como meu Salvador, que eu perceba e acolha a manifestação deste Teu imenso amor, e me converta no agricultor que produza bons frutos no devido tempo, que esta palavra que acompanhei até agora neste vídeo, possa fazer efeito para a minha vida. Para que eu possa estar no centro da Tua vontade, entrego meus anseios e problemas nas Tuas mãos, pois estou com a certeza que tudo irá bem. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente.